Vamos lá, então, por favor. Rayane e Victor, é a vez de vocês. Voto e por quê? Nós somos os últimos? Não, ainda tem Emily e Everton. Emily e Everton. Tá. Bom, eu não tenho muito o que falar dos casais. Cada semana é uma semana, a afinidade mudam. Mas eu queria só entender o que o Everton falou que por algum momento ele pensou em desistir. Porque se aqui ele está sendo bem tratado por todos, eu vejo que é um casal que se exclui da gente, estão sempre mais no cantinho deles e super respeito isso, que ninguém é obrigado a se envolver com ninguém. Mas eu queria entender por quê, se alguém da casa está motivando a essa decisão. E só queria entender isso, Everton. Por que em algum momento você pensou em desistir? Mas o voto é deles? O voto é no casal? O voto vai ser no casal, porque é um casal que eu acho que ainda não está entrosando com todo mundo. Eu gosto muito dele, não tenho nada contra. Mas é um casal que não se envolve com a galera, são de pouca conversa, se isolam mais. E por distanciar essa afinidade, eles acabam se tornando voto porque a gente tem afinidade com todos. Então, na verdade, estou jogando esse voto para ele. Mas aí, como ele falou isso também durante aqui o discurso dele... Exato, às vezes de pensar em desistir. Às vezes pode ser um afastamento, não sei, e por alguma coisa que eles estão sendo incomodados, não sei. Eu não sei, e eu acredito assim, quando a gente tem uma oportunidade dessa, desistir é uma palavra que não pode acontecer aqui dentro. É muito forte. É muito forte essa palavra para mim. Eu já vim de outros reality, assim, é difícil para todos têm filho, têm família, tem cachorrinho, tem pet. E essa palavra aqui para mim é muito forte. Então, quando eu ouço alguém que diz pensar em desistir, já tem meu voto. Então, hoje o meu voto é para esse casal. Mas ia ser esse voto mesmo ou foi depois que ele falou isso? Foi por uma estratégia também, pela quantidade de votos que tem e defendendo alguns casais que eu gosto. Tá, legal. Beleza. Okay. Emily e Everton, vocês podem responder e depois dar o voto de vocês também. Se quiserem, a gente fala o placar aqui. Eu acho que ele não se aproxima, ele se aproxima na hora de fazer algumas brincadeiras e ressaltando que isso não incomoda. Mas, por exemplo, para fazer fofoca, para trazer uma coisa dali, uma coisa daqui, ele teve uma proximidade. Então, no restante, é uma coisa que não acontece por escolha deles. A gente se isolar, a gente estar em um canto, não é que a gente está se isolando. É porque tem alguns grupos formados e em alguns momentos não tem como simplesmente a gente entrar na conversa alheia. Então, é esse pensamento que eu tenho com relação ao Victor, com relação a Rai. Eu tenho troca com ela, mas realmente não é muito, então é justificável. Beleza, e o voto de vocês? Pode falar. No caso desse voto que a gente recebeu agora, não nos surpreende, porque a gente já tinha, que em algum momento ele iria votar na gente, até porque foi ele que nos falou a fofoca da semana passada do Rafa e da Thalira, foi ele que nos falou que a Fran era uma cobra. E ele que tentou colar ali com a Fran. Então a gente ficou muito com o pé atrás dele essa semana. Então, sobre o voto deles, beleza, não é a nossa opção de voto hoje. A nossa opção de voto hoje é o Rafa e a Thalira por conta de proximidade, que essa semana eu chamei o Rafa mais uma vez. Rafa, você quer conversar? Conversamos depois e não houve essa conversa. Houve assim, vamos falar depois, e não falamos. Então, até fazendo conta aqui pelos números, Rafa e Thalira é a nossa opção de voto. Sobre a Giovana e o Diego, eu acho que eles estão no direito deles. Eu fiquei no meu direito de não abrir o que a gente ouviu e de quem a gente ouviu. E eu acho que é dando corda que as pessoas vão se enrolando. Eles vão aos poucos mostrando quem são eles e para que eles vieram. Mas o nosso voto de hoje é por conta de aproximação e também as contas que a gente está fazendo aqui para a gente se livrar da DR, é o Rafa Beleza. E a Thalira. E aqui todos, como a Gretchen disse, a gente realmente não são todos amigos, temos proximidade. Temos proximidade por conta de conviver numa casa e aqui todas as pessoas são opções de voto. Hoje, talvez a nossa opção de voto mudaria por conta do que ocorreu ontem. Eu fiquei realmente muito triste, porque foi uma situação que colocou pessoas, independente da proximidade, num lugar onde lá fora pode ocasionar coisas terríveis. E eu fiquei realmente em dúvida na continuidade do programa. Não é porque eu não quero lutar até o final, que eu não tenho garro, eu não estou achando que essa oportunidade é uma oportunidade em vão. Eu só fiquei em dúvida
porque lidar com pessoas do nível que estão aqui tem de todos. Do nível master de hombridade, de paciência, de sinceridade, de honestidade, e tem um nível baixo também. Tá um legal. nível baixo de pessoas. Não, porque eu Obrigada. tô terminando de falar, desculpa. O seu tempo já foi, você demora muito para falar, você fala em pausa. A réplica que é sobre a fofoca que ele comentou, na verdade, ele que veio trazer para mim que a quantidade de votos que a Rafa e a Thalira teve. E ele falou, não comento com ninguém. Não comentei com ninguém e no dia dos votos tentei defender vocês na conta que eu falei que não podia ser desonesto com ele. Então não comentei. Tá. Quando Não ele foi fala que essa me aproxima, fofoca. Gente, é o seguinte, ó. Desculpa, não foi essa fofoca. A fofoca que você trouxe pra Vitor, mim... Pessoal, Everton, seguinte, rapidinho. Seguinte, Everton, desculpa, tá? Vou te segurar porque a gente precisa fechar essa votação, depois vocês vão ter tempo pra bater papo e a gente tem uma esfera do poder esperando pra entrar no jogo. Tudo pode mudar a partir deste momento e eu vou relembrar pra vocês, é o seguinte, 3 casais receberam 3 votos, tá? Carol e Radamés, vocês, Emily e Everton, e também o Rafa, Pessina e a Thalira. Esses 3 têm 3 votos neste momento. E Gretchen e Esdras agora vão definir, Rafa. É o seguinte, casal, Gretchen e Esdras, por favor, vocês podem ler em voz alta o poder que vocês escolheram, por favor. Dobrem o total de votos recebidos por um casal. Podem dizer qual Rafael é o casal. E Thalira. Bom, na lata, Rafael e Thalira nem hesitaram. Com isso, Rafa e Thalira estão lá na DR, dobraram de 3 para 6 votos. Sentem lá no banquinho os 4 casais que estão por enquanto na DR e a gente já volta, tá, casais? Obrigada, gente.